Olá para você interessado em refletir sobre a vida. Seja muito bem-vindo ao canal Filosofia para Refletir. Como prometido no vídeo sobre Pitágoras, vamos falar um pouco sobre sua escola e seus principais componentes. A escola pitagórica era voltada para a meditação e o cuidado com a alma, e tinha algumas leis e mandamentos importantes. Os pitagóricos iniciantes aprendiam que deveriam distribuir comunitariamente seus bens entre os membros e que imperavam a camaradagem, a obediência e a hierarquia. Os membros dessa escola se regiam pela austeridade, ou rigidez, sobriedade, inflexibilidade, seriedade, e também pelo ascetismo, ou renúncia ao prazer. Pela manhã, faziam caminhadas solitárias e meditativas, preferencialmente em lugares calmos, como bosques ou templos. Em seguida, reuniam-se para a discussão sobre doutrinas sagradas e para a análise do que havia acontecido no dia anterior, visando desenvolver a memória e manterem-se conscientes de sua conduta, corrigindo os possíveis erros que foram cometidos. Após isso, praticavam exercícios corporais e se alimentavam. Essa alimentação era vegetariana, por vezes almoçavam pão com mel. Era proibido o consumo do vinho e da carne, afinal era proibida a caça. E curiosamente evitavam comer feijão, como foi ensinado a Pitágoras pelo rei Amasis, em viagem ao Egito. O porquê disso ainda é um mistério. Os pitagóricos usavam uma bata branca simples e purificavam a mente com estudos. Tinham tendências místico-religiosas e científico-racionais. Tinham ainda a ideia de que a descida de Deus para o corpo humano era feita em 6 estágios. 1. Mente pura. 2. Intelecto. 3. Espírito racional. 4. Alma intermédia, que pode pender para o bem e para o mal. 5. Forças vitais. E 6. O corpo, como receptáculo de todas as coisas. O microcosmo, ou seja, nosso corpo, seria criado em correspondência com o macrocosmo, ou o mundo. Nos primeiros anos, os iniciantes não podiam falar, só ouviam os ensinamentos e nenhum deles podia contar o que ouviram para ninguém que não fizesse parte do grupo. O pitagorismo influenciou o platonismo, o cristianismo e sociedades secretas, como a maçonaria. Dentre os principais integrantes da ordem pitagórica, podemos citar Filolau de Crotona, Árquitas de Tarento, Alcmeão de Crotona e Hipaso de Metaponto. Filolau é conhecido por ser o primeiro a sistematizar a doutrina de Pitágoras. Escreveu um livro e foi autorizado a publicá-lo. Obviamente que nesse escrito não constavam os maiores segredos do grupo. Contam que esse livro influenciou bastante Platão, que teria comprado um exemplar por uma boa quantia. Além disso, Filolau foi o primeiro ser humano a atribuir movimento à Terra. Disse também que o fogo seria o elemento mais puro entre os 4 elementos presentes na esfera do mundo. Os outros 3 são a água, a terra e o ar. Haveria ainda um 5º elemento, Deus, aquele que envolve a esfera. Esse filósofo construiu algo muito interessante, chamado de os 4 princípios do ser racional. A cabeça, ou o cérebro, que é o entendimento e pertence ao homem. O coração corresponde à sensibilidade e pertence ao animal. O umbigo, que é o enraizamento e o crescimento do embrião, pertencente à planta. E, por fim, os órgãos genitais, referente à emissão do sêmen, a criação, pois tudo floresce e cresce de um sêmen, que pertence a todos. Ainda sobre Filolau, temos as ideias de que a essência das coisas é eterna, que existem alguns pensamentos que são mais fortes que nós e que a alma está ligada ao corpo como um túmulo e nele está sepultada. Sobre Árquitas de Tarento, podemos dizer que foi o mais ilustre matemático da escola de Pitágoras, mas não tinha o componente místico de seus parceiros. Era um apaixonado pelos números e foi um dos primeiros responsáveis pela matemática ser tão importante para o ensino de crianças. Além disso, para ele, a música seria mais eficaz do que a literatura para o ensino.
É impossível haver som se não houver choque entre os corpos, uma das ideias do filósofo. Arquitas fundou a mecânica matemática e foi o primeiro a usar o cubo em geometria, além de ter separado este ramo da aritmética, da astronomia e da acústica. Além de filósofo e matemático, foi militar e comandou sua cidade por 7 anos. Conhecido como virtuoso e eficaz, autocrático, moderado, bondoso e justo, foi considerado ótima personalidade para Tarento. O grande ensinamento de Arquitas é de que o raciocínio, quando encontrado, faz cessar a discórdia e aumenta a concórdia, faz da desigualdade igualdade. Alcmeão de Crotona foi marcado por sua contribuição com a medicina. Foi o primeiro a dissecar um cadáver, desenvolvendo, com isso, vários estudos sobre o corpo humano, como uma teoria sobre a origem e os processos fisiológicos das sensações, sugerindo que os sentidos estariam ligados ao cérebro. Foi precursor da psicologia e pioneiro da embriologia. Aprendeu diretamente com Pitágoras, mas o mestre já era velho quando Alcmeão ainda era muito jovem. Outro ponto notório nos estudos deste filósofo foi a construção dos pares de opostos, que funcionariam como princípios ou arqué, como unidade e pluralidade, masculino e feminino, luz e sombra, bom e mal, entre outros. Além disso, ele compreendia a imortalidade da alma por concebê-la em eterno movimento, como os astros e os seres divinos, ou seja, era dualista. Agora, apesar de não tão célebre, o mais polêmico dos pitagóricos aqui citados, sem dúvida, é Hipaso de Metaponto. Esse filósofo teria causado alvoroço porque provou a existência dos números irracionais. Para os seguidores de Pitágoras, isso foi um choque tremendo, já que não gostariam de admitir que a perfeição dos números pudesse ser literalmente quebrada. O mundo relacionado aos números só caberia com números inteiros, perfeitos. E pior que descobrir foi compartilhar com o mundo a sua descoberta, traindo assim a confiança de seus colegas. Alguns dizem que Hipaso morreu em um naufrágio de causas misteriosas. Outros dizem que foi condenado à morte e jogado ao mar. Pitágoras teria ficado muito mal com a descoberta de Hipaso sendo declarada ao povo, pensando até em suicídio por conta disso. Ele expulsou Hipaso da escola pitagórica e mesmo antes da morte dele teria confeccionado uma tumba com seu nome, simbolizando sua morte para os membros da escola. Além desses, outros nomes foram importantes para a doutrina de Pitágoras. Entre esses nomes, muitas mulheres que eram permitidas para frequentar a escola. Pitágoras era conhecido como um dos primeiros feministas da história da filosofia. Podemos citar Temistocleia, que provavelmente foi irmã de Pitágoras, foi oráculo e mestre desse filósofo. Lhe ensinou doutrinas morais e éticas. Podemos citar também Teano de Crotona, a quem é atribuída como sendo esposa de Pitágoras, além de Melissa, filósofa e matemática que deu continuidade às ideias de Pitágoras, sendo uma das figuras a tomar conta da escola após a morte do mestre. Entre as curiosidades mais polêmicas e provavelmente falsas sobre a escola pitagórica é que alguns dizem que Pitágoras nunca existiu e tudo o que vemos com o nome dele foi produzido pelos integrantes da mesma escola e depois atribuído a ele. Bom, esse é um resumo sobre essa importante escola de pensamento. Poderíamos discutir muito sobre Pitágoras e seus seguidores, mas o vídeo ficaria muito extenso e cansativo. Proponho então que perguntas e comentários sejam feitos para que possamos aumentar essas informações já expostas. E vocês, o que acham dos integrantes pitagóricos? Comentem, vejam os outros vídeos do canal, acessem o site e ajudem a fazer a filosofia entrar cada vez mais na mente das pessoas, para um melhor pensar. Esses filósofos nos ajudam a refletir melhor sobre as coisas. Vamos aproveitar esses ensinamentos? Por hoje é só, muito obrigado e até o próximo vídeo.